Olá pessoal, vamos dar início então à nossa primeira aula sobre fisiologia energética. E nesta aula, neste curso de fisiologia energética, nós temos aí o intuito de fornecer a vocês 20 aulas durante os próximos 20 dias, tá? Sobre a temática fisiologia energética, que antes da gente começar propriamente disso, eu gostaria de explicar a minha motivação de estar aqui falando sobre essa aula, que tem uma relação direta com dificuldades que eu enfrentei e que eu encontrei ao longo da minha vida de estudante de acupuntura, que era o seguinte: todas as vezes em que era me comentado uma necessidade de entender o mecanismo energético, principalmente o mecanismo das síndromes ou sindrômico, eu não conseguia entender, tá? E essa falta ou essa incapacidade de compreender como eu digo, a forma com que a patologia se instala, fez com que eu tivesse essa, como posso dizer, essa necessidade de estudar. Então eu fui estudar, né? E não entendia os padrões de frio, não entendia os padrões de calor, não entendia aqueles 6 princípios: excesso, deficiência, calor, frio, yin, yang. E aí eu comecei a estudar outras coisas ao longo desse tempo, né? E para não ficar frustrado, eu comecei a estudar biotipologia, comecei a estudar temperamento, estudei inúmeras outras especialidades da medicina chinesa, até em 2015 eu ter escrito o livro, primeiro livro azul, e nesse livro azul eu peguei e determinei uma teoria chamada teoria psicoenergossomática, e a partir dessa teoria psicoenergossomática eu notei que o fruto dela, inclusive, foi uma capacidade agora de entender as síndromes, mas por uma outra via. Uma via que para mim é mais fácil. Então eu quero aqui dizer que nesse curso, dado todo dia às 7 horas, vai ser das 7 às 7h30, durante 20 dias seguidos, tá? Sábado, domingo também. Eu vou mostrar para vocês, eu vou passar para vocês uma maneira, uma forma que eu, Fabrício, consigo determinar a partir de 5 padrões principais, 5 padrões de desequilíbrios principais, a forma de tratar. Quer dizer, então a partir de 5 padrões de desequilíbrio, eu vou tentar mostrar como nós podemos, ou como eu cheguei a essa ideia, e tentar mostrar principalmente como se produzir, ou como produzir um processo terapêutico a partir desses 5 padrões. Então, a minha principal motivação é tentar repassar a vocês uma forma mais simples e mais fácil de entender as síndromes, de entender o desequilíbrio energético a partir de um mecanismo fisiológico. A fisiologia nada mais é do que um mecanismo de operação de uma determinada estrutura. Então, nós vamos passar por 20 aulas, vou deixar o cronograma depois para vocês. Ontem nós disparamos esse cronograma por e-mail, tá? Quem não recebeu esse e-mail, deixa o e-mail aí, ou se não, faz um cadastro lá no site do centro para você receber esse e-mail. Mas então, enfim, ao longo de 17 anos, queria deixar bem claro para quem não me conhece, eu tenho 17 anos que eu estudo medicina chinesa, porque eu comecei meu curso em 2000, então em 2000 eu já estudava medicina chinesa, inclusive 17 não, 18. E então eu estou aqui para tentar passar para você uma forma mais fácil de enxergar a fisiologia energética para compreender os aspectos sindrômicos de um paciente. E essa primeira aula nós vamos falar sobre ao princípio de dualismo, o princípio do dualismo que envolve as energias Yin e Yang. Só que eu quero falar do dualismo que envolve o Yin e o Yang na prática, tá? Não é aquele conceito teórico. Porque eu não consigo particularmente expor as coisas de maneira teórica e deixar essa teoria envolvida ou desenvolvida a partir dessa condição só teórica, entendeu? Então, nós temos assim mesmo, ao vivo, né?
cachorro late com carro, é assim mesmo. Então vamos lá. Primeiro, vamos lá. Yin Yang, dualismo. O planeta, o cosmos, ele vive a partir dos opostos. Então, a teoria Yin Yang criada, desenvolvida, principalmente pelo taoísmo, ela comporta a ideia de que? Ela comporta a ideia de que nós temos os opostos e a partir desses opostos há uma ligação eletromagnética, vamos dizer assim, e aqui entre o Yin e entre o Yin e entre o Yang existe uma ligação e dentro desse processo de ligação, a nível macrocósmico, nós estamos o quê? Nós estamos vivendo, que é o planeta. Aí tem aquelas teorias, aquelas ideias lá, que tem o céu e a terra, o homem no meio, aquela coisa toda mais filosófica. Mas eu quero que você entenda o seguinte, existe um processo onde os opostos, eles se conectam e esse processo de conexão entre os opostos formata uma estrutura para que a gente possa viver. Aí tem a gravidade, tem todo o processo que envolve a nossa vida aqui, entendeu? Bem, mas esse Yin Yang nada mais é do que uma proposta pedagógica, é um nome dado, tá certo? É um nome fornecido à ideia. Simplesmente isso, não tem mais nada além disso, não tem nenhum segredo além desse, certo? Então, o Yin e o Yang são energias opostas que criam um elo entre si para a gente sobreviver, para a gente viver aqui no planeta. Eu estou falando de um nível macrocósmico. Nesse aspecto, ou nesse instante, nós temos agora que entender aquele conceito macro e o conceito micro. Tudo depende, então, do ponto de referência utilizado. Então, nesse exato momento, o macrocosmos é o planeta. O microcosmos somos nós. Então, o planeta, a partir do macrocosmo, das energias Yin e Yang, ele influencia a nossa vida, influencia o nosso modo de viver. Então, ele interfere na fisiologia corporal, ele interfere na capacidade de sobreviver. Por quê? Agora entenda. No instante em que há a formatação do Yin e do Yang, como duas energias opostas, que simplesmente para qualquer pessoa que está me assistindo tem que entender que são nomes oferecidos de maneira pedagógica para exemplificar e caracterizar circunstâncias, nós temos um ambiente macro que sempre estará influenciando o ambiente micro, que no caso desse exemplo somos nós. E esse ambiente macro, dado pela energia Yin e Yang, ele depende da referência. A referência é o globo, é o planeta. E o ambiente micro somos nós. Porém, ele se manifesta agora, o ambiente macro, numa outra condição, que é a criação da teoria dos 5 elementos, que é a criação da energia que vai fornecer os aspectos da natureza. Então, eu formato os aspectos da natureza no instante em que há uma necessidade operante para isso. Então, o cosmos, o planeta, ele tem uma necessidade de construir uma atmosfera, de construir a água, de construir a terra, de construir o fogo, de construir, no caso, a madeira e, no caso, o metal. Então, está tudo interligado agora. E agora eu saio desse ambiente macro, energético, Yin e Yang, para outro ambiente macro, que são os 5 elementos da natureza, e é o nosso habitat. Então, o nosso habitat, o habitat natural do ser humano, ele é a natureza, o ecossistema, que está interligado. Então, vou dar um exemplo para vocês. As pessoas, a maioria das pessoas, ficam aí correndo atrás da água. Não pode gastar água pura, água não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa não parou para pensar numa regra simples, que se você plantar uma árvore, você cria ambiente para que a água possa florescer. Porque é natural, quando eu tenho um ambiente que necessita de água, que é uma árvore, a água apareça, porque isso é uma condição da natureza.
imposta pela natureza. Então, voltando à questão do yin e do yang. Eu tenho o yin e yang como energias opostas, o elo entre os dois cria um ambiente para a gente viver, e agora nesse elo, tem yin, tem yang, nesse elo aqui estamos nós. E foi necessário formatar 5 elementos, principalmente da natureza, e esses 5 elementos estão interligados. Perfeito? Perfeito. E aí, ao longo da vida, isso estou dizendo lá na época do taoísmo, há muito tempo atrás lá na China, 500 anos antes de Cristo, aí o chinês começou a observar diferenças entre o homem e a mulher, por exemplo. Então ele começou a categorizar o que era yin e o que era yang. Então o yin ele tem relação com o escuro, o yin ele tem relação com o baixo, o yin ele tem relação com o sólido. E o yang, ao contrário. Então o yang tem relação com o claro, o yang tem relação com o alto e o yang tem relação com o fluido. Neste momento você precisa começar a entender que tudo que envolve neste planeta, quando eu tenho uma relação macro e micro, onde o macro é os 5 elementos da natureza e o micro somos nós temos que entender as coisas a partir de um padrão específico ou básico. E esse padrão específico ou básico, que para mim é o principal ponto dessa aula, envolve em você criar um conceito e não sair dele. Não viajar na maionese, que é yin é sólido, yang é fluido. Esquece do resto. Porque quando você esquecer do resto e criar isso como um conceito, você entende a fisiologia energética, pelo menos, gente, eu estou passando o que é mais fácil para mim. O que foi mais fácil para mim. Então você entende o conceito da fisiologia energética de forma natural, que é, presta atenção, yin é sólido, yang é fluido. No instante, repito, em que você compreende este conceito matriz e fica nele, facilita a sua vida. Tá? Vai facilitar a sua vida. Gostaria aqui de fazer um parênteses que eu não estou sendo acompanhado pelo pessoal do centro, então às vezes as perguntas elas vão ficar por um segundo momento, tá certo? Aqui é mais eu com vocês, tá certo? Tá todo mundo ainda indo para o trabalho e tal, então gostaria até de agradecer aqui a audiência de vocês, mas como o tempo é curto, não dá para eu poder falar muito aqui com vocês, é mais a aula mesmo, então vamos lá. O yin e o yang, ele se formata a partir de bases, são figuras de linguagem básicas e que determinam os opostos. Neste exato instante, eu peço a você que está assistindo esse curso, entenda que, simplesmente, o yin é sólido, o yang é fluido. Porque se você entender esse conceito, facilita. Mas vamos caracterizar mais o yin e o yang. O yin, então, ele é escuro, o yin, então, ele é o baixo, o yin é a terra, o yang é o alto, é o claro e é o oxigênio, a atmosfera. Então eu tenho duas energias opostas que estarão literalmente dependendo uma da outra. Porque você só sabe que tem o escuro porque tem o claro, você só sabe que tem o dia porque tem a noite, você só sabe que tem a esquerda porque tem a direita. Então vamos determinar bases para o yin e o yang, porque eles vão nos servir de referência mais tarde. E essa referência é quem vai comprovar esse raciocínio, se ele está correto ou não. Então vamos lá. Uma pessoa extrovertida, na sua matriz mental, na sua matriz de temperamento, ela tem uma característica mais yang. Então logo, ela tem uma probabilidade maior de se desequilibrar pelo dia, pelo sol, pelo calor e, principalmente, no coração. Então, a pessoa mais extrovertida, ela usa mais energia yang. A pessoa mais introvertida, ela usa mais uma energia yin. Isso é um código de informação pessoal, do seu próprio temperamento. Então, eu tenho os opostos, yin e yang, caracterizados na prática. Primeiro tópico, primeira regra, primeira cláusula desse nosso contrato que nós estamos fazendo nesse curso aqui de 20 dias o yin é sólido, o yang é fluido. O yin é noite, é o escuro, é o baixo, é a terra. O yang é o dia,
é o claro, é o alto, é o céu. Chega de filosofia, vamos para a prática? Vamos. Aquela pessoa extrovertida, que fala muito, que gesticula muito, ela tem uma tendência a se afetar por energias Yang. E a energia Yang, ou a caracterização de uma energia Yang, tem relação direta com o calor. E o calor, ele se manifesta a partir do elemento fogo, a partir do coração. O Yin é dado para aquela pessoa que mais introvertida, mais fechada, mais na dela. Essa pessoa mais Yin, ela se manifesta de uma maneira mais quieta, calada. E aí eu posso determinar que essa manifestação sofre mais influências da noite, sofre mais influências de aspectos ao contrário do Yang. E esse elemento talvez seja o metal, talvez seja a água. Então agora você caracteriza os temperamentos a partir de aspectos simples. Isso é muito simples, não tem segredo. A questão o segredo está em você determinar marcadores para serem seguidos. Onde, eu repito, Yin é sólido, Yang é fluido. Yin é introspecção, Yang, extroversão. Todo mundo está careca de saber disso. Agora, o que importa é criar conexões com outros aspectos que vão vir a seguir. Isso é o que nos importa. Então, vamos lá. Eu tenho a energia Yin com a energia Yang, formando um campo eletromagnético, vamos dizer assim, e esse princípio dualístico é interdependente. Eu dependo da energia Yang para sobreviver do mesmo jeito que eu dependo da energia Yin. Então, são opostos, e os opostos eles vão se atrair para se complementar, não para formar uma coisa só, entende bem? Os opostos se atraem para se complementar, mas não para formar uma outra estrutura, pelo menos por enquanto. Então, essa complementação provocada pela atração forma a dualidade, forma o dualismo, forma o princípio do antagonismo. Nesse exato instante, então, você compreende principalmente que o planeta gira em torno deste princípio. Gira em torno do princípio quê? De opostos. Então, você é uma pessoa mais Yin, mais fechada, mais introvertida, você não tem defeito por ser assim, mas você precisa entender que vão existir, ou existem pessoas mais Yang, que são mais abertas, são mais extrovertidas. Então existem agora dois modelos de personalidade ou temperamento. Existe aquele mais aberto, existe aquele mais fechado. E eu começo a respeitar esse princípio. Eu começo a dialogar comigo mesmo para entender que o planeta, a vida, a natureza é dada por opostos. E que se não fossem os opostos, eu não poderia ter referência. Por quê? Eu só sei que é dia, como agora está dia, porque existe a noite. Eu só sei que existe noite porque existe dia. Lembrando, trazendo tudo o aspecto yin yang para a prática pessoal, você, mesmo sendo uma pessoa extrovertida, não pode se incomodar com uma pessoa introvertida, porque se você só sabe que é extrovertido a partir do instante em que a pessoa introvertida está na sua frente, porque ela é diferente de você. Então, os opostos são a liga principal que fomenta a nossa vida. Entendem? Eu estou dizendo opostos, bem opostos, porque existe a complementação. Para o Yin chegar no Yang, vai existir todo um processo que a gente vai explicar nas próximas aulas. Mas o mais importante nesse exato instante é você compreender que as energias Yin e Yang fazem parte do nosso contexto de vida e podem estar presentes principalmente na nossa matriz de temperamento, formatando, tá, principalmente o nosso modus operandi. Então você primeiro precisa definir aí se você é mais Yin ou mais Yang. Se você tem maior capacidade ou mais capacidade de extroversão, de falar o que pensa, de falar o que sente, não gritando, não sendo nervoso. Isso aí é emoção.
isso é raiva. Mas falar o que pensa, falar o que sente, ou você é mais fechado, mais na sua e guarda mais com você e resolve mais com você. Então vamos pegar aqui duas pessoas, uma que resolve os seus problemas contando para os outros e outro que resolve o seu problema contando, resolve com você mesmo, resolve intimamente, vamos dizer assim. Neste exato instante, eu começo a entender ou compreender a existência do Yin e do Yang na prática, principalmente com o intuito de respeitar o que é diferente de mim. Porque sem ele, sem essa diferença, a gente não poderia estar aqui agora. Primeira coisa é esse tópico. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que Yin é sólido e Yang é fluido. Então, um agora interage com o outro a partir de uma estrutura física. Então, vamos lá. Se o Yin é denso e o Yang é fluido, o corpo físico, ele é Yin. E as energias que circulam nesse corpo físico têm caracterização e são caracterizadas como Yang. Então, qual é a função de um, qual é a função de outro? Vamos voltar de novo às cláusulas pétreas do taoísmo. O Yin não vive sem o Yang. O Yang não vive sem o Yin. E o Yin, ele é a estrutura sólida que fornece estabilidade à energia Yang. Isso é voltar às raízes. É voltar, toda vez que você tiver dúvida, vai no livro e busca as raízes do que é Yin, do que é Yang, que você vai entender. Então vamos lá. Yin é sólido, representa a matéria, representa o corpo. Yang é fluido, representa a energia. Nesse exato momento, nós vamos compreender ou iremos compreender que um depende do outro. Então o Yin dá estabilidade para o Yang. E o Yang fornece a atividade ao Yin. Então o Yin desestressa o Yang a partir da estabilidade e o Yang estressa o Yin a partir da atividade. Olha que importante. Você então agora caracteriza o seguinte: o corpo só vai se movimentar porque o Yang está dentro dele. Porque se não fosse o Yang, a gente ficava parado. Então, a energia que vai produzir, por exemplo, a contração muscular é dada por um aspecto Yang. Entende? Que chega ali na junção neuromuscular para liberar o cálcio e entrar o estímulo, e quando esse estímulo entrar, nós temos capacidade para promover a contração muscular, boa aula, amor, promover a contração muscular e a partir da contração muscular produzir um movimento e esse movimento se caracterizar então como Yang. Mas ele só acontece porque ele está no Yin. E quem é que faz isso a nível de sistema energético? Quem faz isso é o meridiano tendino muscular. Então, o meridiano tendino muscular não é o único, mas é o principal responsável para a configuração ou configurar a contração muscular. Ele não é o único, mas é o principal. Mas, preste atenção, se ele, meridiano tendino muscular, não levasse o Yang Qi até lá, por que? Aí você pergunta assim, professor, de onde você tirou que o tendino muscular tem energia Yang? Ora, simples. O meridiano tendino muscular é o meridiano mais superficial que eu tenho. Se ele não tiver mais energia Yang do que Yin, está perdido, porque a própria teoria da medicina chinesa fala que o Yang está na superfície. E ele, tendino muscular, está na superfície. Então ele tem mais energia Yin do que Yang. E daí nós teremos condição de produzir uma contração muscular somente se eu tiver Yang Qi presente nos tendíneos. Aí você vai falar assim, professor, mas a contração muscular é dada por um ato consciente, onde a fibra córtico-espinhal, que sai daqui, vai até a medula, e da medula vai até o músculo sugerido, o músculo requisitado. Aí você tem um estímulo, que é um choquinho que vai dar no músculo, libera cálcio, a quitina, miosina se acopla, blá, blá. Aí isso aqui é contração muscular. Preste atenção num outro conceito agora. Tudo no corpo só acontece por conta das energias Yin e Yang. Elas funcionam à velocidade da luz. Então,
as energias Yin e Yang, ou qualquer outro modelo energético, nada mais é do que informações. Então, as energias Yin e Yang caracterizam informações para você ter uma função adequada. Neste exato instante, você precisa e necessita entender um outro princípio, que é o terceiro do dia, que é: antes da função mecânica, fisiológica, a nível de organismo acontecer, a função energética já aconteceu há muito tempo. É ela quem leva a informação primeiro. Então, mais adiante, nas próximas aulas, o intuito é perceber que há uma interação entre o corpo, há uma interação no corpo das energias e dos estímulos nervosos, por exemplo. Um depende do outro. O Yin não depende do Yang, o Yang não depende do Yin. Então agora eu pego a função energética e trago ela para dentro da estrutura neuromuscular e mostro que um depende do outro. Aí você vai falar assim, mas como que a energia Yang se manifesta? Gente, olha o raciocínio, tanto que ele é lógico. Como que a energia Yang se manifesta no corpo? Sabe como? Está no livro de Fitoalimentos. Eu escrevo isso pela primeira vez, tá? Sabe como que o Yin se manifesta? Perdão, o Yang se manifesta no corpo? Primeira pergunta: quem é ou qual é o estímulo? Qual é o elemento que capta Yang Qi? É o metal. Principalmente através do pulmão. Olha o que eu falei, é o metal que capta Yang. Se é o metal que capta Yang, olha o nome, metal, há nada mais do que provável que quem faz a transdução do modelo energético chamado de Yang Qi seja um metal, que no corpo se traduz como mineral. E aí eu vou analisar quais são os minerais que envolvem uma contração muscular, aí eu pego e vejo. O cálcio é o primeiro, que sem cálcio não entra estímulo elétrico. Então, quem faz a transdução do sinal elétrico, que é Yang, é o cálcio, que é o mineral. Todas as funções orgânicas dependem do Yang Qi. E essa dependência se faz a nível físico a partir dos minerais. Então, se você for olhar qual é a função dos principais minerais do corpo, você vai sempre perceber que eles estão envolvidos com funções de ativação. Sem eles, as enzimas não produzem o catabolismo, que é o calor. Então, todos os elementos têm uma configuração a nível orgânico. Então, os minerais são os elementos que vão conseguir traduzir a informação fluida do Yang, que simplesmente é a atividade. Está tudo interligado. Nós falamos isso no começo da aula. Está tudo interligado. Então, se você sabe os princípios, primeiro princípio, Yin é sólido e Yang é denso. Segundo princípio, a teoria dos opostos implica em você entender que todo mundo é diferente. Cada um tem um aspecto diferente do seu, e ser diferente não é ser inimigo, é ser oposto. Então você aceita por quê? Porque essa pessoa, você só consegue entender você sendo X porque existe o Y. Segunda coisa. Terceira, o organismo só funciona, o organismo fisiológico, porque existe uma interação entre as energias opostas em Yang. O Yin é sólido, o Yang é fluido, o Yang então depende do Yin para se estabilizar e o Yin depende do Yang para se movimentar. E a nível orgânico, essa função com uma contração muscular e inúmeras outras funções são traduzidas, são transpassadas, são assimiladas pelos minerais. E os minerais nada mais conveniente de estarem alocados aonde? Eles estão alocados no elemento metal. Entendeu? Vocês entenderam? É assim que eu construí as minhas ideias para entender esses mecanismos. Então, a partir de agora, vamos finalizar a aula, que ela tem 30 minutos. E é o seguinte, a finalização da aula implica em o seguinte. Primeiro, amanhã eu vou falar sobre energia ancestral e provar que ela existe.
o segundo aspecto que a gente tem que entender aqui nessa aula, além da próxima aula que é a energia ancestral, e eu preciso dessas duas energias bem estabilizadas a nível de conceito para você entender a energia ancestral, é simplesmente o quê? A energia Yin é sólida, a energia Yang é densa, ponto, é fluida. Então há uma tradução do Yang para o corpo a partir dos minerais. Então, eu peguei um exemplo do cálcio, mas bomba de sódio e potássio é um mecanismo Yin, Yang, dentro da célula e fora da célula. Então há uma troca. A partir daí, você começa a compreender que o organismo funciona de uma forma idêntica ou estimulada pelas energias. E aí você vai ter o seguinte: se você tem uma deficiência de cálcio, você vai ter a longo prazo osteoporose, mas a curto prazo fraqueza muscular. Então uma deficiência de minerais oferece fraqueza muscular, ou nesse caso aqui oferece uma deficiência de Yang. Então a pessoa que tem deficiência de mineral vai ter deficiência de Yang. Por quê? Porque a atividade orgânica estará em deficiência. Um padrão sindrômico, que eu vou falar isso lá na quarta ou quinta aula, que são os padrões, 5 padrões sindrômicos. Um padrão sindrômico clássico é a deficiência de Yang, que no organismo pode ser traduzido por a deficiência de algum mineral. Por exemplo, quando eu tenho uma deficiência de cromo, eu vou diminuir a utilização do oxigênio para transformar o ácido graxo em ATP. Entenderam? Então, funciona tudo, gente, vai funcionar de uma maneira organizada entre o Yin, o Yang e o metabolismo energético e o metabolismo fisiológico. Tá certo? Então, com a lactação dos cachorros, finalizo aqui essa primeira aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã às 7 horas estamos aqui de novo para falar da energia ancestral e provar que ela existe. Deixa aqui o seu comentário, marque aqui o seu colega para a gente expandir essas ideias e ao longo de 20 dias seguidos, 20 aulas, nós estaremos aqui debatendo sobre os princípios da energia Yang. Tá certo? Tchau, tchau. Um grande abraço.